tarde, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Sejam bem-vindos, como que vocês estão? Sentiram minha falta? Ficaram aí mais ou menos umas 2 semanas sem vídeo, né? Mas é porque o meu computador, a HD dele tá querendo dar pau, sabe? Só que eu não tenho dinheiro pra comprar outra HD pra arrumar. Então, tenho que depender dele, a boa vontade dele de querer funcionar pra poder fazer vídeos. Os de agora, eles vão sair de novo com a marca d'água do programa, porque eu tô usando um computador emprestado. Então, esse vai ter marca d'água. Mas vamos lá. Hoje eu vou falar sobre um serial killer, acredito que o mais conhecido, que é o Ted Bundy. Theodore Robert Bundy, nascido como Theodore Robert Cowell em 24 de novembro de 1946 e faleceu no dia 24 de janeiro de 1989. Conhecido como Ted Bundy, foi um serial killer americano. Bundy assassinou várias mulheres jovens nos Estados Unidos entre os anos de 74 e 78. Ele chegou a escapar 2 vezes da prisão, antes da terceira vez, que foi a definitiva. Após mais de uma década e negações vigorosas, ele acabou confessando 30 assassinatos, embora o total real de vítimas permaneça desconhecido. As estimativas variam entre 29 a mais de 100, sendo a estimativa geral de 35. Normalmente, Bundy espancava suas vítimas e as estrangulava até a morte. Ele também se envolveu com violações, tanto da vítima viva como depois de morta. Ele nasceu em Vermont, filho de Eleanor Louise Cowell. Embora a identidade do pai é desconhecida, a mãe dele alega que ela foi seduzida por um veterano de guerra chamado Jack Worthington. Porém, se expressou a suspeita sobre o pai violento e abusivo de Louise. Então, para evitar o estigma social, os avós maternos de Bundy, que eram Samuel e Eleanor, o reivindicaram como filho. Então, na verdade, Bundy, ele cresceu achando que a mãe dele era a irmã mais velha dele, não a mãe. Nos primeiros anos de sua vida, ele e a mãe moravam na Filadélfia, na Pensilvânia. Em 1950, Bundy e a mãe, que ele ainda acreditava ser a sua irmã mais velha, se mudaram para morar com alguns parentes em Tacoma, Washington. Aqui, Louise teve o sobrenome do filho alterado de Cowell para Nelson. Em 51, um ano após a sua mudança, Louise conheceu Johnny Bundy em uma noite de solteiros. Sendo assim, eles começaram a ter um relacionamento e Johnny passou o Theodore, como se fosse filho dele, então ele passou o sobrenome Bundy para ele. Por isso o Ted Bundy. Socialmente, Bundy ele permaneceu tímido e introvertido durante todo o ensino médio, até os primeiros anos de faculdade. Ele mais tarde diria que bateu em um muro no ensino médio e que era incapaz de entender o comportamento social, prejudicando seu desenvolvimento. Ele tinha uma fachada de atividade social, mas não tinha um senso natural de como se dar bem com outras pessoas, dizendo: eu não sabia o que fazia as coisas funcionarem. Eu não sabia o que fazia as pessoas quererem ser amigos.
Não sabia o que tornava as pessoas atraentes uma para as outras. Não sabia o que estava por trás das interações sociais. Anos depois, no corredor da morte, Bundy descrevia uma parte de si mesmo que desde jovem era fascinado por imagens de sexo e violência. Nas primeiras entrevistas na prisão, Bundy chamou essa parte de si mesmo de a entidade. Ainda na adolescência, Bundy procurava em bibliotecas revistas de detetives e livros de crime, concentrando-se em fontes que descreviam a violência sexual e apresentava fotos de cadáveres e sexualidade violenta. Antes mesmo de terminar o ensino médio, Bundy era um ladrão compulsivo. Em 1965, Bundy se formou no ensino médio, sendo premiado com uma bolsa de estudos à Universidade de Puget Sound. Ele começou naquele outono mesmo, fazendo cursos de psicologia e estudos orientais. Após 2 semestres, ele decidiu se transferir para a Universidade de Washington, em Seattle. Enquanto ele era estudante universitário, ele trabalhou como empacotador de supermercado e estoquista de prateleira. Como parte do seu curso na área de psicologia, ele começou a trabalhar em uma linha que era basicamente quando as pessoas ligavam para lá que estavam à beira do suicídio. Então as pessoas ligavam, conversavam com alguém para desabafar e tentar reverter aquela situação. Bem ironicamente isso, né? Depois disso, ele começou um relacionamento com uma colega universitária, Stephanie Brooks, que na verdade não é o nome dela, é um pseudônimo. E quem ele conheceu enquanto ele se matriculava na Universidade de Washington, em 67. Após sua formatura em 68, ele retornou para a casa da família na Califórnia e terminou o relacionamento com a Stephanie. Ela disse que não queria mais se relacionar com ele porque achava ele infantil. E porque ela sentia uma falta de ambição da parte dele. Então, depois disso, quando ele voltou para a cidade natal, ele foi atrás de registros, né? E foi aonde finalmente ele descobriu a verdade sobre a sua filiação, que foi quando ele descobriu que a irmã dele, mais velha, na verdade era a mãe dele. Depois disso, ele se tornou uma pessoa mais focada e dominante. Em 68, ele gerenciou o escritório de Seattle na companhia presidencial de Nelson Rockefeller. Em 1973, ele se matriculou na Faculdade de Direito de Utah, só que não se deu muito bem. Ele começou a faltar nas aulas até que finalmente ele desistiu na primavera de 74. Ainda em 73, ele fez uma viagem a negócios à Califórnia e ele acabou voltando para a vida da ex-namorada, a Stephanie. Diferente, né? Com visual e atitudes que eram diferentes da que fizeram ela terminar com ele no passado. Só que, nisso que ele voltou a namorar com ela, na verdade ele já estava namorando com outra pessoa. Só que nenhuma das duas sabia da existência de uma da outra. A Stephanie acabou aceitando um pedido de casamento que o Bundy fez para ela. 2 semanas após o pedido, sem cerimônia alguma, ele rompeu com a Stephanie. Ele basicamente se recusou a retornar os telefonemas dela e poucas semanas depois da separação foi quando ele começou
o tumulto de assassinato no estado de Washington. Ninguém sabe exatamente quando e onde que o Ted Bundy começou a matança. Há alguns especialistas, escritores, policiais, que dizem que provavelmente o Bundy ele começou a matar as pessoas na adolescência, porque quando ele tinha 14 anos, uma menina de 8, Anne-Marie Burr, desapareceu de sua casa em 1961. Embora ele sempre tenha negado que matou ela, um dia antes da sua execução, Bundy disse a seu advogado que fez a sua primeira tentativa de sequestrar uma menina em 1969 e deu a entender que seu primeiro assassinato real, em algum momento, foi entre 72. E já no corredor da morte, o Bundy ele disse que ele cometeu o seu primeiro assassinato realmente em 72. Então pode-se entender que ele matou essa menina de 8 anos, aos 14. Em 73 ainda, um amigo do Bundy, do Partido Republicano, viu um par de algemas na traseira do Volkswagen dele. E ele por muitos anos foi suspeito do assassinato de Kate Davine, em dezembro de 73. Mas, de acordo com o DNA que foi achado no carro, na menina, eles prenderam outra pessoa. Eles condenaram outro homem por esse crime em 2002. Os primeiros assassinatos identificados e conhecidos de Bundy foram cometidos em 74, quando ele tinha 27 anos. Em janeiro de 74, o Bundy ele invadiu, ele entrou no quarto de porão de Johnny Lenz, vamos dar esse nome à pessoa, de apenas 18 anos. Ela era uma dançarina e estudante da Universidade de Washington também. E Bundy a espancou com uma haste de metal da própria cama dela, enquanto ela dormia, e depois a agrediu sexualmente com um espéculo. Ela foi encontrada na manhã seguinte por colegas de quarto, em coma, e deitava em uma poça com seu próprio sangue. Ela conseguiu sobreviver, porém, teve danos cerebrais permanentes. Eu não sei se eu vou conseguir todas as fotos, das vítimas que eu contar aqui. Mas o que eu conseguir, eu vou deixar a foto e uma legenda com o nome de quem era. Porque são muitas pessoas para contar. E eu acho que se eu contar detalhadamente uma por um, vai ficar um pouco cansativo. Então eu vou dar uma resumida. Vou tentar, dar uma resumida aqui. Contar só alguns para depois finalizar, porque esse vídeo já tá quase 15 minutos. E eu tô chegando na metade ainda. A onda de assassinatos de Bundy em Washington culminou em 14 de julho de 1974, com o sequestro diurno de Janice Otto e Denise Naslund no Parque Estadual do Lago Sammamish. Acho que é isso, em Issaquah. Naquele dia, 8 pessoas diferentes contaram à polícia sobre um jovem bonito, com um braço esquerdo e uma tipóia, que se chamava Ted. 5 delas eram mulheres, a quem Ted pediu ajuda para descarregar um veleiro de seu Fusca. Um deles foi com Ted até seu carro, onde não havia veleiro, e antes de recusar acompanhá-lo, mais 3 testemunhas viram ele se aproximar de Ott. Acho que é Ott. Vou chamar de Janice, certo? Janice. Com a história novamente do veleiro. E viram ela se afastar da praia em sua companhia.
E a partir disso ela nunca mais foi vista. A Denise desapareceu também sem deixar vestígio. 4 horas depois de Janice. Depois disso, pessoas falavam que esse Ted, que era o suspeito, ele teria um sotaque britânico, então fizeram retratos falados e espalharam pela cidade inteira. Após isso, obviamente, que Ted não podia mais continuar em Washington. Aí ele partiu para Utah e Colorado. No outono de 74, Bundy começou a frequentar a faculdade de Direito de Utah. Aí ele voltou novamente às mulheres desaparecerem. Primeiro foi a Nancy Wilcox. Acho que é Wilcox. Isso. Ela desapareceu no dia 2 de outubro e a última vez que ela foi vista foi em um Fusca. Se lembram que ele tinha um Fusca, né? Então, no dia 18, ele pegou a Melissa Smith, a filha de 17 anos do chefe de polícia. Ousado, menino, né? Ele abusou, sodomizou e estrangulou ela. E seu corpo foi encontrado 9 dias depois. Olha, gente, a lista de 64 é enorme. Mas, tipo, enorme mesmo. Então, eu não vou contar o restante. Depois, se vocês quiserem um vídeo mais detalhado sobre cada uma delas, né? Ou, tipo, um vídeo sobre todas elas, eu faço, né? Tento achar o máximo de fotos possíveis, que é um pouco difícil, mas eu tento. Que, inclusive, quem ficar até o finalzinho aí vai ver uma foto que eu até então não tinha visto ainda. Só fui descobrir agora que eu comecei a procurar sobre ele para fazer esse vídeo. Então eu aconselho ficar até o final. Depois de várias apelações, Bundy foi eletrocutado pelo estado da Flórida em 1989. Para sua última refeição, ele pediu bife, ovos, pão e café, mas se recusou porque não estava com fome. Segundo a Galileu, suas últimas palavras foram: Jimmy e Fred, eu gostaria que vocês dessem meu amor à minha família e amigos. No dia da execução de Ted Bundy, o estado inteiro entrou em um alvoroço. Fizeram camisetas, fizeram churrasco e muitas pessoas estavam na frente da prisão à espera da chegada a hora de sua execução. Aí agora eu vou deixar uma foto da cadeira elétrica dele, que ele foi a última pessoa a ser morta por cadeira elétrica. E hoje em dia essa cadeira ela está em um museu. E eu também, como prometido, vou deixar uma foto de uma parte do corpo dele depois de morto. Mas a foto só tem do pescoço para cima, porque o restante está coberto com pano branco. Após isso, ele foi cremado e as suas cinzas foram jogadas em uma montanha, aonde a maior parte das suas vítimas foram encontradas. E é isso. O vídeo fica por aqui. Achei que seria bem mais comprido, para não falar bem mais maior, de grande. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like. E eu vou postar mais vídeos durante a semana para compensar as 2 semanas que eu fiquei em falta. Então terão bastante vídeos. E quem sabe mais de um por dia, né?
que eu tenho que preencher, né, essa lacuna que ficou. Mas é isso, gente. Espero vocês no próximo vídeo. Beijinhos.